Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Mas bem, como é que vocês estão? Eu estou bem e hoje eu vou apresentar um vídeo bem maluco. E claro, eu peguei algumas referências, claro, né? Eu tive essa ideia vendo o vídeo, né? Vendo, sei lá, a thumb de outros canais, assim. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui, pra falar como é que seria assim na minha visão, assim, tal. Mas bem, nesse vídeo a gente vai falar sobre um bichinho bem pequenininho chamado espinossauro. Um dinossauro que vivia lá no norte da África. E o espinossauro era simplesmente o maior, maior predador em termos de tamanho que já pisou na Terra. Simplesmente um terópode gigantesco. Um predador semi-aquático que conseguia matar várias coisas naquela época. Mas isso era na África antigamente, porque hoje em dia a África é bem diferente. Com a vegetação extremamente mais diferente, animais bem diferentes, tipo elefantes, hipopótamos, leões, girafas, gnus, zebras, javalis. Algumas marcas do passado que ficaram aqui que são os crocodilos, claro, que eles são gigantes, tipo o próprio crocodilo do Nilo. Crocodilo é complicado, né, mano? Crocodilo, pelo amor de Deus. Mas bem, nesse vídeo a gente vai explorar essa tal questão que tá no título do vídeo. Será que o espinossauro se daria bem na África de hoje em dia? Então vamos embora pro vídeo. Porém, né, a primeira coisa que a gente vai falar sobre o espinossauro é primeiramente a vida desse bicho, né, naquela época, né, porque a gente não pode ficar só meter o bicho na África sem saber um pouquinho, né, da vida do bicho naquela época. E bem, a vida do espinossauro era um pouquinho complicada. Ele vivia numa região da África, onde hoje em dia, né, é o Egito, Argélia, Tunísia, Níger e uma parte ali do Marrocos, que naquela época eram apenas pântanos gigantescos, cheio de rios e tal, né? Vocês sabem o que é um pântano, né? Mas bem, né? Primeiramente eu vou falar algumas coisas desse colosso aí, chamado espinossauro. Primeiramente o tamanho dele. Ele podia medir, né, um comprimento de 14 a 15 metros de comprimento, 3 metros de altura e pesar entre 6 a 7 toneladas, não muito diferente de um elefante. Ele também tinha armas, né, tipo, né, as garras dele e também a sua boca, né, extremamente longa, igual a de um crocodilo, que servia para comer peixe. Os dentes eram, né, feitos para pegar coisas escorregadias, as garras também. Era um caçador de peixe. Raramente ele comia crocodilo ou algum outro bicho. E se ele caçava algum outro bicho, ele podia fazer igual um crocodilo, chegar, ó, devagarzinho, lentinho assim e ó, pegar o bichinho. Mas ele definitivamente não caçava muita coisa, principalmente coisas rápidas, principalmente na terra. Ele podia ser rápido ali, né, na água ali, porque ele é um bicho semi-aquático, né? Porém que em terra ele era um lixo. Pra correr, esse bicho tinha uma velocidade de 20 km por hora, por aí, ou até menos. Pra tu ter uma ideia, uma pessoa assim que nem corre tanto assim, né, sei lá, corre mais ou menos, consegue mais ou menos fugir de um espinossauro. O bicho era muito lerdo, até um hipopótamo, né, consegue correr mais que esse bicho. Não, agora, não, é sério, um hipopótamo passando espinossauro, parece, olha o tamanho das pernas do espinossauro, olha o tamanhico das pernas do hipopótamo, velho, pelo amor de Deus, espinossauro, pelo amor de Deus, espinossauro. Outra coisa também era a sua resistência. Ele simplesmente tinha uma pele extremamente fina, não era uma pele muito resistente, ou seja, era uma bosta. Ainda mais com essa vela gigantesca nas costas dele, é um alvo perfeito. O espinossauro, ele vivia sozinho. Ele era um predador solitário. E claro, naquela época eles brigavam por território, né? Sai daqui! Vai embora do meu território, vagabundo, cara! Outra coisa também é que além deles brigarem por território, eles tinham meio que um predador entre aspas, os Carcharodontossauros, que eram predadores enormes, bem parecido com o Giganotossauro. E pica, pra quem conhece conhece o Giganotossauro e o Carcha, sabe que os bichos eram grandes e dariam
baita problema pro espinossauro. Claro, eles não podiam, né? Eles claramente não se enfrentavam, porque um, né, andava ali na terra, ali normalmente, o outro ficava ali só no riozinho ou na bordinha ali, tudo de boa. Mas já que eles habitaram mais ou menos os mesmos territórios por milhões de anos, não é impossível uma treta entre esses dois. E eu posso dizer com toda certeza que 90% das brigas que aconteciam, provavelmente os Carcharodontossauros venciam. Claro, não tô falando que eles, né, se eles entrassem na água, seria a vitória do espinossauro. Mas mesmo assim o espinossauro seria estraçalhado. O espinossauro seria estraçalhado. E iria fazer ele se cansar muito rápido, perder estamina e ó, ir pro brejo. Outro problema que o espinossauro talvez podia ter é os Sarcosuchus. Sim, eu sei que eles não viveram exatamente na mesma época. Os dois ocuparam o mesmo território, sim, né, exatamente no Níger. Mas o Sarcosuchus foi um pouquinho mais velho, né? Ele foi um pouquinho mais antigo. Ele viveu um pouquinho antes do Cretáceo Inferior, que é onde, né, a época que o espinossauro vivia. Ou só alguns milhõezinhos de anos, né? Um pouquinho só, mas ainda dentro do Cretáceo Inferior. Mas isso não impede que talvez existem crocodilos, né, com parentesco assim, né, de Sarcosuchus, né, crocodilos, né, que fossem parecidos com Sarcosuchus, né, o tamanho e tal. E o Sarcosuchus, ele era um crocodilo enorme, que se ele vivesse junto do espinossauro, ele iria caçar espinossauros. Com essa lógica, né, que talvez pudessem existir crocodilos parecidos com Sarcosuchus na mesma época do espinossauro, o espinossauro tava lascado. Ele provavelmente seria muito caçado por crocodilos gigantes. Pra tu ver que o bichinho era lascado. Outra coisa também era a vida dos bichos, né, ao decorrer da vida. Quando eles nasciam e tal, a mãe deles estava do lado e tal. Mas na época do acasalamento, da reprodução, simplesmente o espinossauro, o que ele fazia? Ele chamava a atenção ali, né, da fêmea. Os dois ali, né, faziam o... Mas depois o que o macho fazia? Simplesmente ele metia o pé, deixando a mãe sozinha com os filhotes. E isso ainda era um montão de filhote. E quando eles nasciam, beleza, eles nasciam ali tudo bem. E pra piorar, tá, mas daí o filhote ele nascia ali, tal, bonitinho. E a mãe ficava cuidando dos filhotes. E eles tentavam aprender a caçar, mas daí eles eram caçados por crocodilo, era morto por tudo naquela época. E quando eles já estavam conseguindo ali se virar mais ou menos ali pela adolescência, a mãe metia o pé também. Ou seja, o bicho mal chegou na adolescência, o bicho já estava abandonado no mundo cheio de Carcharodontossauros, peixes gigantes e crocodilo. E se no nascimento já era lascado, aqui também era. Ou seja, tinha uns, sei lá, 30 espinossauros que nascia ou 10, só um sobrevivia, tá ligado? Era tenso. Daí eles sofriam por briga de território e tal, não sei o que. E daí chegava a época do oba-oba. E daí que serve essa tal vela aí, onde simplesmente os machos tinham essa vela para chamar a atenção da fêmea. Claro, isso é uma das hipóteses. Essa vela também podia ser usado para amedrontar predadores e rivais, mas a maior hipótese que essas velas servia era para chegar na fêmea e falar: oi, gostosa. Então ele fazia a tal dancinha ali, né, para atrair a atenção da fêmea, e se elas recusava, ele tentava com o outro. Então ele fazia isso até conseguir chamar a atenção da fêmea e fazer o... E depois disso, o ciclo recomeça, né? O espinossauro macho vai embora, daí nasce os espinossaurinhos pequenininhos, bonitinhos, a mãe cuida, ele já conseguiu se virar ali na adolescência, mete o pé, daí sobrevive uns 3, 2 ou 1 espinossauro, até nenhum, e ainda ele podia morrer na fase adulta, como os bichos que a gente viu antes. Então o espinossauro tinha uma vida meio sofrida, meu irmão. Mas, será que seria diferente na África moderna? Então é isso que a gente vai ver no próximo tópico.
E bem, agora vamos ver se o espinossauro sobreviveria onde ele vivia, né? Porque ele vivia no norte da África. E aqui no norte da África, onde ele vivia, na época que ele vivia, era um pântano gigantesco, cheio de rios, né, lagos para todo lado. Mas aqui hoje em dia a gente já tem o primeiro problema do espinossauro. É que agora é tudo deserto. A pôr de um deserto gigante. E cara, isso daria muito problema pro espinossauro. E entre todos os lugares aqui onde ele poderia viver seria apenas no rio Nilo. Mas ele teria que disputar com o crocodilo e outros animais. Afinal, um crocodilo do Nilo, o espinossauro vence. Agora um grupo, daí seria um pouquinho embaçado. Assim. Claro, eles não caçam em grupo, eles só ficam em grupinho mesmo. Mas eles não caçam em grupo, mas assim, nem sempre é impossível eles se juntar, né? Sem contar outra coisa que é o clima, que tá muito quente pro espinossauro, ele derreteria. Os peixes do Mesozoico eram bem maiores que o de hoje em dia, né, no Nilo. E a resposta é fácil, ele não sobreviveria nas zonas onde ele vivia. Mas, e se a gente mudasse ele para, ao invés de ser o norte da África, a gente mudar ele para a África subsaariana? O resto da África, tudo que não for apenas deserto, aquela desgraça. Então agora vamos ver como é que seria o espinossauro na África subsaariana. E bem, aqui na África subsaariana, eu peguei 3 rios para representar os locais onde ele viveria, né, o espinossauro. O rio do Nilo, porque ele não fica só ali no Egito, ele se estende até a Uganda ali e tal, ali para baixo. O rio Congo e o rio Zambeze. Então vamos começar primeiramente com o rio Nilo. O rio Nilo na África, né, na África subsaariana. Mas aqui ele teria os mesmos problemas. Ele teria que tretar com crocodilo, né? Não, espinossauro ele também teria que tretar, né? Porque, né, tem vários outros espinossauros também como tá vivendo nessa época, né? Se a gente tacasse eles na África hoje em dia. Ainda tem o problema, né, do tamanho dos peixes. Ele não teria facilidade em caçar outros animais, tipo, sei lá, antílopes e algumas coisas. E ele teria um problema a mais, que se chama hipopótamos. Em áreas do rio Nilo tem grupos de hipopótamos. E se você não sabe o como putaço que é esse bicho, meu amigo, um espinossauro sozinho contra um hipopótamo sozinho, ele destraçalharia o hipopótamo. Mas assim, um bando de hipopótamos, eu acho que fica meio embaçado assim, né? Assim, pouquinho hipopótamo, né? Considerando também o tamanho, o peso, assim, seus dentinhos, sua boquinha ali, a sua pouca agressividade ali, né? Bem de boa, bem de boa, bem de boa. Claro, eles também não iriam ser loucos de tentar meter a louca pra um bichão daquele tamanho, mas o espinossauro também não seria louco pra meter um louco num bando de hipopótamo. E outro problema também são os elefantes. Tanto que eu fiz até uma coisa aqui no vídeo que é simplesmente uma categoria, né? Simplesmente um capítulo desse vídeo onde eu vou estar falando sobre o espinossauro contra o efelante. Então não vou falar muito sobre isso aqui, vai ficar lá mais pro final do vídeo. Mas, resumindo, o espinossauro ainda teria dificuldades no rio Nilo. Ou seja, também é pro Vasco. Então agora vamos pro segundo rio, que é o rio Congo, que fica na Indonésia. Mas bem, o rio Congo, ele não mudaria muito. Tanto que, se eu não me engano, eu posso estar muito chapado assim. Mas também lá tem o crocodilo do Nilo, então teria o mesmo problema. Mas 2 espécies de crocodilo. O crocodilo anão, que também iria disputar, mas sim, não seria ao patamar do crocodilo do Nilo. E o crocodilo do focinho delgado. E assim, o crocodilo anão, ele não seria um tanto problema, tanto que ele chega ali perto ali dos 1 ou 2 metros de comprimento, pelo que eu vi. E o do focinho delgado é a mesma coisa. No máximo chegaria entre os 3 ou estourandinho ali os 4 metros. E o crocodilo do Nilo uns 5 metros. Ou será que eu tô chapando? Pera aí, deixa eu pesquisar. Eu tô certo. Não tô chapando não. Mas o espinossauro
talvez pudesse ter alguns bichinhos novos pra caçar, tipo pangolim. Sim, eu pensava que pangolim só existia na Ásia, mas não tem aqui na África também. Mas não seria tão, tá ligado? Legal pro espinossauro. Ele também teria outra dificuldade, tipo caçar antílope, ele teria dificuldade e também teria coisa dos elefantes que vai estar no final do vídeo. Mas ele também teria que enfrentar gorilas e chimpanzés, que seriam brutalmente devorados. Mas por causa da inteligência dos gorila, eles não são burros que pra eles, né, ver, ó, não é pra chegar perto daquele brutamonte não, eles não iriam ser burros não. Mas mesmo assim, o espinossauro, ele não viveria muito aqui no Rio Congo também. A situação tá feia pro bicho, né? Em torno de 1 ou 3 anos ele morreria. A mesma coisa pro Rio Nilo também. 1 ou 3 anos ele também morreu no Rio Nilo. Agora vamos pro último rio onde ele poderia viver, que é o rio Zambeze, que fica ou no Zimbábue ou na Zâmbia. Não me lembro. Ou ele pega os dois mesmo, mas ele pega uma parte do Moçambique, né? Senão ele não teria contato com o oceano, né? E pois é, perto desse rio tá cheio de bicho. Tem crocodilo, tem hipopótamo, tem elefante, tem girafa, tem gnu, búfalo, leão, leopardo, guepardo, hiena, tem rinoceronte, tem até tubarão. Sim, tubarão no rio Zambeze, o famoso tubarão touro. Quer dizer, eu acho que o tubarão touro é famoso, eu acho. Mas bem, ele não daria muito problemão, até porque o tubarão iria sair correndo vendo o nosso espinossaurão, né, porque ele é cagão. Mas ele teria os mesmos problemas com o hipopótamo, teria problema com o crocodilo, tamanho de peixe, talvez disputar com os tubarõezinhos ali, né? Não é impossível, né? Mas ele teria alguns problemas extras, que agora seriam os grupos de hiena, grupo de leão. Um bicho que talvez o espinossauro poderia, né, se lanchar seria os rinocerontes. Claro, ele estaria todo debulhado, cheio de marca, né, de chifrada, mas talvez ele pudesse devorar um rinoceronte, mas ele estaria todo esbagaçado. Então ele provavelmente teria que evitar o rinoceronte. Sim, o espinossauro chegou ao nível de ele ter que o tamanho daquele bicho quase maior que um elefante, ter que evitar rinoceronte. Pai, você tá vendo que esse bicho tá um bosta, né? E outra coisa também, ele pode ser grande e forte, mas ele tem armas ruins, que é só feita pra caçar peixe. Ele tem uma proteção muito fraca, que é a pele. Ele é devagar. Ele é bem grande, então tem várias áreas pra acertar. Pra piorar, o bicho é burro. E muitas vezes ele saía da água e ficava até que longe. Isso eu não mencionei no início, porque eu sou idiota. Mas sabe o que seria bom? Pros leões. Porque se leão não tivesse tanto medo assim do tamanho, ou eles também percebessem que o bicho é um acéfalo, um grupo bem organizado de leões poderia caçar espinossauro. Sim, a que nível chegamos o espinossauro? Claro, eles estariam bem cansados e tal, mas olha o tamanho do espinossauro. Seria um lanche para os leões, um grupo de leões, sei lá, para uma semana. Uma semaninha inteira de carninha. Carninha e espetinho do espinossauro. Claro, é só ele não entrar na água, mas ele é muito burro, né? Vai tentar ficar tretando ali, morrendo ali. E afinal, vamos concordar que se não existisse empresas fáceis, de tão louco que os felinos e leões são, eles iriam caçar até elefante, né? Grupos, né? Não um bicho sozinho, porque, pô, bota um leão perto de um elefante pra tu ver. Só grupo pra lidar mesmo. Mas não seria só leão que iria fazer o espinossauro de janta, hiena também. Ou seja, ele também morreria no rio Zambeze. Não tá fácil pro espinossauro. Mas agora chegou a hora. A hora que eu tava querendo chegar. Nos 3 rios que apresentei tinha um bicho em comum. E não é o crocodilo, e sim o efilante. Será que o efilante, tá, vou falar certo, vamos parar de falar merda. Elefante contra um espinossauro, quem venceria? E nessa luta, quem venceria? O elefante africano ou o majestoso, o belo, o poderoso, o mais forte de todos, o lindo, o belíssimo, o brilhante, o melhor dinossauro de todos, o espinossauro? Ele perderia. Sim. Me desculpe todos os fãs aí de espinossauro que estavam esperando que ele venceria de um elefante, mas... Cara, que
Ok, o espinossauro tinha mais armas, ele era mais comprido, mas o elefante, ele era mais alto, ele é muito mais inteligente, ele tem armas muito melhores, ele é muito mais intimidador com o espinossauro, ele é muito mais forte, né, em termos de força bruta, assim. Ele tem uma pele muito grossa, então muita resistência, o que seria muito ruim pro espinossauro, porque o bicho só tem, né, dente e garra, né, feita para pegar peixe. Juntando outros fatores, o espinossauro seria debulhado por um elefante. Sim, é triste ver o espinossauro sendo debulhado por... Como que, cara, é sério, o Jurassic Park, assim, mentiu muito, velho. De que aquele bicho poderia matar um T-Rex, podia matar um T-Rex, mentiu muito. E bem, o meu veredito, se ele viveria, né, conseguisse viver na África de hoje em dia, bem, na África do Norte, que é onde ele vivia, ele morreria. Já tá aí, morreu. E na África subsaariana, como é que ele estaria? Bem, eu só mostrei 3 rios, mas em todos os rios da África que eu pesquisei, ele não se daria bem, cara. Ele morreria. Sim, que merda pra esse dinossauro. E eu só contei os fatores, o tamanho dos peixes e tal, quantidade, e os predadores, né? Tipo, animais ali que viviam perto. Eu não contei o fato do clima ser diferente do Mesozoico, né, na época dos dinossauros, os níveis de água que né, que diminuíram, aumentaram, tal, os níveis de águas foram diferentes, né, que os níveis de oxigênio eram bem menores que os de antigamente na época de dinossauro, então ele morreria sem ar, né, sem oxigênio. Contando tudo isso, o espinossauro morreria na África, seria debulhado e seria extinto em menos de 1 ano ou até mesmo menos de 1 trimestre. Sério, esse bicho iria sofrer muito. Mas bem, esse aqui foi o vídeo. Se você achou do resultado decepcionante, saiba que eu também achei, enquanto eu tava produzindo o roteiro desse vídeo. Roteiro que nem parece que eu fiz, né? Porque, pô, mano, nem lembrar das informações eu sei. Mas bem, a gente viu que o espinossauro seria uma decepção se ele vivesse na África de hoje em dia. Mas bem, eu espero que você não tenha saído tanto triste, mas saiba que o espinossauro também é um bicho bem da hora, né, mano? O design dele, pelo menos eu acho bem da hora. Ele tem pontos positivos, né? Tem o tamanho dele, coisas diferentes e tal. Então, tipo, mesmo ele não sendo um predador bem ruim, né, em termos de predação, assim, não, ele é bem fraco. Cara, ele é um bicho extremamente legal. Simplesmente eu gosto muito do espinossauro. Então não fique triste, por favor. Mas bem, se vocês quiserem um vídeo bem parecido com esse aqui, inclusive já tô até pensando em fazer um, já tô até com a ideia já preparada, já tô fazendo o roteiro do próximo dinossauro que eu vou fazer isso, tanto que nos meus posts já tá o outro dinossauro que já vai fazer esse coisa, né, que eu já tô fazendo, junto ao lado da imagem do espinossauro. Mas se vocês quiserem me dar uma outra ideia também, pode ficar à vontade. Mas bem, esse aqui foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.